E hoje eu quero falar sobre presente de Natal. É o nosso tema aqui nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Temos na projeção Isaías 60, versos de 1 a 5. É o texto que nós vamos ler aqui nessa noite, tá bom? Isaías 60, versos de 1 a 5. Você pode, se preferir, ler na sua própria Bíblia, mas tecnologia sempre deixa a gente na mão, né? Foi agora, né? Foi. Isaías 60, de 1 a 5, é o texto que a gente vai ler aqui nessa noite, tá bom? Para falarmos sobre presentes de Natal. Todos acharam? Quem não achou pode acompanhar aqui, tá bom? Assim nos diz a palavra de Deus essa noite. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então você o verá e ficará radiante, e seu coração pulsará forte e encherá de alegria, porque a riqueza dos mares será trazida a você, e a você virão as riquezas das nações. Vamos orar. Vamos pedir graça ao Senhor nessa noite, pedir que o Espírito de Deus nos ilumine, fale ao nosso coração, porque creio que o Senhor tem uma palavra a ministrar ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse ajuntamento, obrigado pelo teu povo que se reúne na tua casa, lugar de adoração, lugar que o Senhor tem separado para que nos reunamos e nos encontremos contigo. Obrigado porque mais uma vez podemos aqui nessa noite, Deus, celebrar o teu nome, aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque tu és Deus e Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Senhor soberano, o Deus que um dia nos livrou da escuridão, nos trouxe para a luz e hoje nos chama para que possamos ser luz também para aqueles que estão perdidos. Obrigado por essa noite, obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos dessa igreja, pelos visitantes que estão aqui nessa noite. Somos gratos ao Senhor por cada vida que entrou por essa porta, Senhor, porque eu sei que cada um aqui nessa noite foi trazido pela tua graça. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui para reconhecer o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade sobre as nossas vidas. E pedir agora que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que esse momento seja um momento de revelação na palavra, onde ao final desse encontro possamos sair daqui desafiados, motivados, renovados pelo poder do teu Espírito, Senhor. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Igor. Então, como eu já lhes disse, hoje aqui o nosso tema é presente de Natal. Eu fui obrigado agora à noite, agora à tarde, fazer uma visita relâmpago ao shopping, né, ao Barra Shopping. O Igor estava trancado em casa porque a Laís o trancou, não permitiu que ele saísse de casa hoje, de castigo.
Brincadeira, ela esqueceu a chave, diz ela que esqueceu a chave, né, no carro, e ele ficou trancado o dia inteiro em casa, domingo, vejam só. Daí ela foi trabalhar no shopping, e eu fui ao Barra Shopping correndo, e eu achei que ia ser como um dia de semana à noite, que você entra no shopping, e você vai numa loja, compra o que você quer tranquilamente. Quando eu entrei no shopping, na cancela ali do estacionamento, tinha um verdadeiro engarrafamento dentro do shopping, e eu fiquei parado, e o tempo passando, e por conta disso eu cheguei atrasado aqui hoje, eram 6h32 a hora que eu cheguei aqui, porque eu fui socorrer o Igor ali do castigo que ele havia, né, recebido da Laís. Mas é o shopping lotado, porque hoje, último domingo antes do Natal, as pessoas estão no shopping fazendo o quê? Comprando presentes. Não é verdade? As pessoas estão no shopping comprando presente para no dia 24, para 25, presentearem seus familiares, seus amigos, que é uma tradição de Natal que todos nós, né, de alguma forma compartilhamos dessa tradição, e dessa forma a gente também se junta aí, né, aos milhões e milhões de pessoas, né, pelo mundo afora aí, para presenteando aí de alguma forma as pessoas. Mas eu estava lembrando quando eu entrava no shopping ali hoje, que se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é de dar presente. Não porque eu não gosto de dar, e não porque eu seja mão de vaca, como a turma diz, né? Que tem gente que não abre a mão nem para dar bom dia, né? Assim, então não gosta de dar presente porque não gosta de gastar dinheiro. Não é isso. É porque eu tenho muita dificuldade na hora de escolher o presente. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de chegar numa loja e saber o que eu vou comprar para alguém. O que eu vou escolher numa loja? Primeiro, que tipo de produto, que loja que eu vou entrar. E quando eu entro numa loja, saber o que eu vou comprar é uma coisa terrível. Quando eu vou dar presente para as minhas filhas, eu as levo para a loja, que é também um problema sério, né? Tem uma loja que elas gostam de ir de brinquedos ali no Via Parque, a gente vai e elas ficam assim doidas, né? Querem comprar a loja inteira. A gente tenta negociar alguma coisa antes de sair de casa, mas nem sempre funciona, quase nunca funciona. Mas eu as levo comigo porque tem dificuldade para comprar presente. Por conta dessa dificuldade, eu acredito que existem 3 critérios, né, pelo menos na hora da gente escolher um presente. Primeiro é o gosto da pessoa que a gente vai presentear. Se você sabe o gosto da pessoa, fica um pouco mais fácil, né? Sabe o que ela gosta, o que ela assim, gosta de usar, né? Enfim, se você conhece um pouco do gosto da pessoa, o teu trabalho fica um pouco mais fácil na hora de você escolher o presente para dar para aquela pessoa. Mas nem sempre a gente conhece o gosto da pessoa que a gente está presenteando. Um segundo critério a ser utilizado é o nosso próprio gosto. E aí tem um problema, né? Porque a depender do nosso gosto, pode ser que a gente viva aquela frustrante sensação de presentear uma pessoa, dar um presente, e quando ela abre o presente, fica estampada de imediato na cara dela que você não agradou. Comigo já aconteceu isso algumas vezes, né? Comprar presente, e lá em casa acontece isso muito com a Cristiane, porque ele é muito transparente, como vocês sabem, né? Então assim, não foram poucas as vezes que eu comprei um presente para minha mulher, achando que eu estava abafando, achando que ela ia adorar, né? E quando ela abriu o presente, a decepção, né, estampada, mas eu já conheço, né? E aí a gente dá um jeito, né? E vai, né? Vamos lá, a gente troca juntos. Aí eu vou com ela compra algo, a gente vai trocar, ela troca por algo que, assim, eu nunca imaginei que ela gostaria ou compraria, e é o que ela vai escolher, né? Eu tenho muita dificuldade, né? Então toda vez que eu utilizo do meu próprio gosto para comprar presente para alguém, é um problema sério. E lá em casa a experiência mostra isso. Então, um outro critério é esse, da gente usar o nosso próprio gosto, o que é perigoso, tá certo? Mas um terceiro critério também é a necessidade da pessoa que a gente vai presentear. E aí é uma coisa legal você sempre trabalhar com necessidade, né? Porque se você conhece um pouco a pessoa, sabe que ela está precisando de uma camisa, está precisando de um tênis, está precisando de um sapato, né? E fica um pouco mais fácil esse processo aí da compra do presente, pautado na necessidade da pessoa, né? Eu, particularmente falando, eu gosto, se eu fosse escolher um desses critérios aqui para poder presentear alguém, eu ficaria com o terceiro, né? Que é o da necessidade. Agora, nesse processo difícil aí, né, da compra eu pelo menos vivo isso, não sei você, talvez seja por isso que nos últimos tempos surgiu o tal do Vale Presente.
porque é a coisa mais fácil. Você vai numa loja, compra um vale num determinado valor, e você pega aquele vale e dá para a pessoa aquele vale, ela vai lá e compra o que ela quer. Isso me faz lembrar, né, da minha tia Rosalina, que eu não estou vendo ela por aqui hoje, né, acho que ela não veio hoje, da minha tia Rosalina, que quando a gente era pequeno, na árvore de Natal, Denise vai lembrar disso, minha irmã, ela botava um monte de envelopinho na árvore de Natal, com uma quantia em dinheiro para os sobrinhos, e a gente ficava numa expectativa muito grande, né, por aquele dia do Natal, né, a gente ficava cercando a árvore de Natal, quase saqueando a árvore, né, quase, né, derrubando a árvore, quase, né, roubando ali a árvore de Natal, para pegar o nosso envelope com dinheiro, né. Poxa, minha tia não faz mais isso, é uma pena, né, ela podia continuar fazendo isso, deixando um envelope com dinheiro lá para os sobrinhos, né, mas não rola mais, não dá mais. Mas eu me lembro desse tempo, a gente era criança ainda, era garoto, e a minha tia botava, lembra disso, mãe? Né? Ela botava ali um envelope para cada um dos sobrinhos, com uma quantia em dinheiro, para a gente poder, né, ir atrás do nosso presente. Acho eu que a tia Rosalina tinha dificuldade de escolher presente, e por isso ela fazia isso, né? Mas era uma bênção, era muito legal. E esse tempo, né? Mas, né, assim, como eu já disse para vocês, quando a gente olha para essa questão do presente, escolher um bom presente, talvez o critério da necessidade, ele seja o mais interessante para a gente poder escolher um presente, né? Agora, o problema é que quando você parte para o critério da necessidade, o problema é que tem muita gente que sequer conhece a sua própria necessidade. Tem muita gente que confunde necessidade com desejo. Tem muita gente que confunde necessidade com vontade. Tem muita gente que, influenciado pela mídia, pelo consumismo dos nossos dias, que tem prevalecido de uma forma absurda, tem muita gente que acaba se deixando levar por desejos fúteis, como eu já lhes disse, motivados por essa mídia que massifica o tempo todo o consumismo. Isso faz com que muitas pessoas não conheçam as suas verdadeiras necessidades, e isso às vezes também pode tornar difícil a utilização do critério da necessidade para a escolha de um presente. Queridos, para a gente avançar um pouquinho aqui, quando a gente vai para o texto que nós lemos agora à noite, você pode, talvez no primeiro momento, achar que esse texto não tenha nada a ver com o que eu comecei a falar aqui, sobretudo com o tema que eu já lhes anunciei, mas o texto que nós acabamos de ler, ele faz referência a um período da história de Israel de profunda necessidade. Já que comecei a falar de necessidade aqui nessa noite, um período da história de Israel onde havia e aí eu vou usar essa metáfora até porque o texto me permite usar, havia um momento de profunda escuridão sendo vivido pela nação de Israel. Isaías é um profeta que escreveu, que profetizou para Israel, e é interessante porque Israel vivia um tempo de pseudo-prosperidade, de pseudo, digamos assim, liberdade, crescimento, porque simplesmente a nação achava que estava prosperando, achava que estava vivendo dias de paz, porém havia uma grande nação, um grande império chamado Império Assírio, que estava marchando em direção àquela nação para tomá-la, para dominá-la, para destruí-la, para levar o povo, por assim dizer, cativo. E enquanto esse processo histórico estava acontecendo, a nação achava que estava tudo muito bem, que as coisas estavam mil maravilhas. Só que enquanto as pessoas achavam que isso estava acontecendo, predominava a destruição, predominava a desesperança, predominava o desamparo, e o futuro cativeiro, como veio acontecer, aconteceu na história de Israel. É interessante que o profeta Isaías vai dizer no verso 2 assim: olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. O que o profeta Isaías já estava anunciando, já estava vendo, é que embora aquela nação estivesse vivendo dias de aparente liberdade, de aparente prosperidade, algo ruim acontecia entre o povo,
havia um momento de afastamento de Deus, de idolatria, de injustiça social muito forte acontecendo naquele contexto da nação de Israel, e as autoridades não percebiam o contrário, induziam o povo ainda mais à idolatria, e aí cada vez mais acharcava o povo, oprimia o povo, e eles conseguiam ainda assim dizer que estava muito bem. Só que o profeta Isaías muito bem já havia percebido, inspirado por Deus, que na verdade, enquanto as pessoas achavam que estava muito bem, havia uma escuridão pairando, havia uma opressão no ar, havia um estado de afastamento tal das pessoas do seu Criador, que acabaria redundando na condenação daquelas pessoas ao cativeiro que estava sendo anunciado pelos profetas. E aí, quando a gente olha para esse texto, e quando a gente olha para a necessidade daquela nação que vivia em dias de profundas trevas e profunda escuridão, não tem como nós não fazermos de imediato um paralelo com os nossos dias. Porque olha para a sociedade, olha para o shopping cheio nesse momento, olha para as lojas abarrotadas de gente consumindo, olha para esse final de ano, onde as pessoas festejam, bebem, comem, celebram, mas olhem para o estado da nação. Olha, lembra nesse momento de 2, 3 vizinhos que você tem, a condição de vida dessas pessoas, o nível de problemas que ela vive. Eu tenho vizinhos de porta, onde no meu prédio, meu apartamento é o 605, um apartamento do lado, onde todos os dias nós temos que conviver, uma família que vive ali, pai, mãe, filhos, com a marola da maconha que sai do apartamento deles e entra no nosso apartamento. Eu tinha uma célula na minha casa que não funciona mais, tinha dia de célula que a gente estava louvando, e quando a gente ia assim para cantar, vinha aquela marola de maconha, e ficava quase todo mundo doidão na célula por conta da marola do vizinho. Vocês estão rindo? Vocês não sabem o que é fazer uma célula cheirando ali a maconha, né? Cheirando a maconha, né? É uma coisa de doido. Mas acontecia, e não foram poucas as vezes que de madrugada a casa caiu, a confusão estabeleceu e bateram na minha porta pedindo ajuda. Teve uma situação, já contei aqui, onde eu tive que separar pai e filho brigando, onde o filho deu um golpe no pai, drogado, chegou da rua de madrugada, quebrando a porta, quebrando tudo, uma confusão. E aonde que eles vão bater pedindo ajuda de madrugada? Lá em casa. Que coisa maravilhosa, né? Mas eu estou dando um exemplo tão próximo, mas se eu conto ali 2, 3, 4, 5 casos tão próximos meus ali, de pessoas com a vida totalmente destruída, mas tem carros maravilhosos, né? Viajam todo ano para fora do país, aparente tranquilidade, aparente organização de vida, porém a vida é um caos. Nesse final de ano, quantas pessoas vão nos desejar feliz ano novo, vão rir, vão estar felizes, mas já vão começar o dia 1º com a vida num verdadeiro caos, verdadeira destruição. E é interessante porque a gente poderia aqui falar de várias áreas, né? E a necessidade que eu ia dizendo aqui, a necessidade da glória do Senhor, da luz de Deus brilhando nessa escuridão. Mas falando da escuridão hoje, por exemplo, eu poderia falar de vários aspectos dessa escuridão, mas a gente pode falar de uma escuridão moral e ética. A gente vive dias de verdade, onde cada vez mais as pessoas vivem uma vida moral, princípios morais sendo deixados de lado. Ontem eu estava num... Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu coloquei aqui ó, tá? Ontem a gente foi comemorar o aniversário da Maria Clara, minha filha que faz aniversário hoje, a Maria Clara fazendo 8 aninhos. Nós fomos para aquele parque aquático Rio Water Planet, né? E a gente estava ali no parque aquático, que sentamos numa mesa, tinha uma piscina perto de uma das piscinas, e sentou um grupo, eram mais ou menos 4 ou 5 adolescentes. Eu dizia aqui de manhã que assim, meninos bonitos, se for levar em consideração o critério da beleza para você escolher ou desejar que a sua filha namorasse com um menino bonito, naquela mesa tinha ali verdadeiros candidatos à luz do critério da beleza para quem sabe namorar uma das nossas filhas.
Meninos bonitos, levando em consideração o critério da beleza. Gente, uma coisa impressionante, quando o primeiro deles se levantou da mesa, estou falando de meninos de 14, 15 anos, 13, 14, 15 anos. Quando o primeiro levantou da mesa, ele levantou todo desmunhecando e rebolando. Eu falei assim, opa, tem uma coisa estranha no ar. Daqui a pouco eles começaram a conversar. O grupo dos 4, 5 adolescentes homossexuais. A mãe de um deles ali, os outros chamando de tia, e uma outra mulher junto, que a Débora fez uma leitura rápida, né, Débora? Assim, falou assim, é casal. As duas, né? E parecia mesmo, com 5 adolescentes, 13, 14 anos, todos homossexuais. Normal. Casamentos destruídos, as estruturas, as instituições falidas. Eu ouvia hoje mais uma vez que o número de divórcios no último ano, por conta da facilitação da nossa lei, aumentou ainda mais o número de divórcios, as instituições sendo fragilizadas, e nós vemos, né, desrespeito aos mais velhos. A gente faz autoridade de professor, temos professores aqui hoje, né, você sabe o que é isso? Cada vez mais a autoridade do professor sendo esvaziada dentro de sala de aula. Respeito aos mais velhos. Eu odeio falar isso, mas no meu tempo, né, de garoto, assim, né, quando era mais novo, eu me lembro que, sabe, uma pessoa mais velha, você tinha uma verdadeira reverência por uma pessoa de idade, e por conta disso, né, e aí a minha geração, e aí os um pouco mais antigos que eu, hoje, se tem uma pessoa mais velha, você levanta de um banco no ônibus, você ajuda, você segura uma porta, né? Hoje em dia não, nós vivemos uma crise profunda na área ético-moral. Olha para os nossos políticos, olha para a nossa sociedade, olha para os jeitinhos. Cada vez mais isso vai se avolumando na nossa sociedade, cada vez mais isso vai se tornando corriqueiro, banal, cotidiano. E a gente lida todos os dias com uma situação onde nós percebemos que os valores de outrora, valores éticos e morais, vão sendo negociados com muita facilidade. Nossos filhos crescem, como eu ouvi de uma, não sei se está nomes aqui, de uma menina que estava com a gente ontem lá no parque aquático, né? Falando assim, vamos fazer, era uma coisa errada, que estava todo mundo fazendo, e a palavra dela foi assim, mas está todo mundo fazendo. Hoje nós trabalhamos com a lógica do está todo mundo fazendo. Então, se está todo mundo fazendo, nós podemos fazer também. Por uma razão muito simples, os absolutos estão sendo relativizados. Valores, princípios morais, princípios éticos. Vocês que eu trabalho na igreja, né, meu mundo é mais aqui dentro. Vocês que trabalham no mundo corporativo, estão lá fora, vocês sabem o que eu estou falando. É um passando por cima do outro para se dar bem. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de você respeitar o seu colega, você respeitar um parceiro de trabalho. Meu amigo, vai te fazer subir, vai fazer você se dar bem. É o que as pessoas pensam, vamos lá, não importa os meios. Vivemos uma escuridão moral e ética, por assim dizer. Mais ainda, vivemos uma escuridão emocional. Irmãos, eu comecei a fazer, depois de ter que fazer um curso de direito que para pouco me valeu, ou para quase nada me valeu, conversávamos sobre isso outro dia, né? Para pouco me valeu, eu comecei a fazer o curso de psicologia. Estou estudando psicologia, passei o primeiro período, né? Acabou o primeiro período, passei direto em tudo, né? Cumpri todas as obrigações. E primeiro dia de aula, professora conhecendo os alunos e perguntando por que cada um havia escolhido a psicologia. E aí, uma coisa impressionante, um menino de 17 anos falou assim, eu estou fazendo porque eu cresci vendo a minha mãe tendo surtos em casa, eu cresci vendo a minha mãe sendo levada para o hospital, eu cresci vendo a minha mãe sendo carregada e socorrida, e eu já começo a perceber alguns sentimentos estranhos dentro de mim. Palavras de um garoto de 18 anos, do primeiro período que fez comigo agora ali na Estácio. Eu começo a perceber umas tristezas estranhas dentro de mim, uns sentimentos ruins dentro de mim, e eu resolvi fazer psicologia para poder tentar entender um pouco isso. Uma outra menina, também da mesma idade, perguntaram para ela, a professora perguntou, fulana, quais são as suas expectativas com o curso? Eu não tenho expectativa. 18 anos, eu decidi não ter expectativa alguma na minha vida. 18 anos. Recentemente,
Ficamos sabendo, ela não está mais, abandonou. Ela não tinha uma relação boa com o pai, uma relação péssima com o pai. E para piorar as coisas, o pai dela, há 3 meses, foi uma situação, foi uma briga de vizinhos na Taquara. Ele foi morto, foi assassinado por um vizinho por conta de briga de garagem. Matou, e a menina saiu, não sei o que aconteceu, saiu de vez da faculdade. Queridos, cada vez mais os consultórios dos psicólogos estão cheios. Cada vez mais a gente encontra com pessoas completamente desequilibradas em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Nós vivemos uma escuridão emocional, pessoas doentes emocionalmente falando, crises de ansiedade, depressão, angústias na alma. Isso vem se avolumando, isso vem crescendo a cada dia. É uma coisa impressionante. Recentemente eu fiz aquele exame do sono. Minha mulher fica me cutucando, diz que eu ronco muito. Eu fui fazer o exame do sono, né? Aí, não só por isso, né? Eu fui fazer o exame lá do sono. Aí eu tive que ir no neurologista. Conversando com ele, ele perguntou a minha profissão. Eu falei, eu sou pastor. Ele falou assim, pastor, tem mais de 50 aqui tratando comigo. Eu falei assim, opa, por que será? E ele estava conversando comigo e falou assim, olha, existe uma expectativa muito grande sobre o pastor. Existe uma expectativa muito grande sobre essa figura que vocês têm, essa imagem que vocês transmitem, como alguém que cuida das pessoas, que resolve os problemas, que ora e a pessoa fica curada. Há uma expectativa, um peso muito grande sobre os pastores. Ele foi um cara ateu me falando isso. E ele dizia, olha, eu tenho aqui as minhas reservas, eu não creio muito nessas coisas não, mas a minha família é quase toda evangélica, ele dizia para mim. E eu sei como é que esse negócio funciona. Eu sei da expectativa que é colocada sobre alguns líderes mais carismáticos, sobretudo. E ele dizendo a quantidade de pastores que ele tem tratando com ele. Eu faço parte de uma mentoria, Murilo está ali também, o Marcos esteve lá essa semana na nossa mentoria. Toda quarta-feira nós nos reunimos, como a maioria aqui já sabe. É uma terapia para a gente, né? A gente ali fala, a gente fala das nossas lutas, das nossas tentações. É uma bênção. E a gente está sempre recebendo pastores. É impressionante a quantidade de pastores quebrados emocionalmente, feridos emocionalmente, machucados pela instituição. E estou falando de pastores, mas nos mais variados segmentos, as pessoas estão feridas, machucadas, quebradas, doentes emocionalmente, com crise de ansiedade, né? Tem uma foto ali que eu coloquei, né? uma unha toda ruída, né? A pessoa, tem gente que come os dedos de tanta ansiedade, porque o mundo moderno em que nós vivemos, a vida como está configurada, a vida como está formatada, exige cada vez mais da gente, e cada vez mais nós vivemos esse mundo marcado pela ansiedade. Vivemos um tempo de escuridão emocional. E o que dizer ainda da escuridão espiritual? Nesse momento, nós sabemos que há pessoas que estão afastadas de Deus, alienadas da verdade. Eu celebrava com os irmãos aqui de manhã o fato de um dia a graça ter nos alcançado. Eu não sei se a gente tem dimensão disso, a gente compreende, irmãos. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, é o que a Bíblia diz. Paulo diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. O que a Bíblia diz é que o nosso destino eterno, se a graça de Deus não tivesse nos alcançado, era algo terrível. E olha o estilo de vida que nós vivíamos antes de nos encontrarmos com o Senhor. Pensa no que você fazia, pensa quem você era, pensa o seu comportamento como pai, como marido, como mãe, como pessoa, o nível de transformação que existiu na sua vida, que aconteceu com você. Talvez você possa dizer assim, pastor, eu cresci no lar evangélico, graças a Deus, mas ainda assim acreditamos que existe um momento da consciência. Eu desde pequeno estava na igreja com meu pai, fui levado pelo meu pai, mas para mim é claro, é notório, 1994, eu com 24 anos, o momento em que realmente eu entendi a vontade de Deus para a minha vida. Aquilo foi um marco para mim, meu aniversário, 19 de setembro de 1994. Eu senti Deus me chamando, eu vi o dia que Deus me resgatou, eu vi a proposta de Deus para a minha vida, o que Deus tinha para mim. Tem gente que acorda de manhã e não consegue olhar para o alto e agradecer a Deus pela noite que dormiu e consagrar, dedicar o dia que vem pela frente a Deus. Atribui ao acaso o que acontece na sua vida.
acha que forças impessoais, cósmicas, de alguma forma, algumas pessoas acham assim, controlam a existência. Tem gente que não consegue celebrar algo maior do que ela mesma, porque pensa que tudo que tem, tudo que é devido à sua inteligência, à sua capacidade de conquistar as coisas. Escuridão espiritual, gente aprisionada, gente que não consegue perceber que a vida vem de Deus, que o fôlego da vida depende do sopro de Deus, que não consegue perceber que se não for a graça de Deus a alcançando, estaria perdida. Só Deus sabe onde essa pessoa estaria, se é que estivesse viva ainda. Agora, um dia essa graça nos alcançou, ajudou com que nós tirássemos os olhos de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, e olhássemos para o alto. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, porque ela e a oração que Jesus nos ensinou, porque ela nos ajuda a tirar os olhos de nós mesmos, né? Porque nos força a olhar para o alto, para o Pai que está no céu. Pai Nosso que estás nos céus. Aí você olha para o alto, porque você reconhece que existe um Deus que habita os céus, um Deus que controla o universo, um Deus que conduz a história. Tem gente muito próxima de mim, muito próxima de você, que não consegue perceber isso. Gente que está presa pelo diabo, presa pelo pecado, acorrentada pelo ego, pelo eu e pelas coisas desse mundo. É interessante eu dizer que de manhã, perdoem aqueles que já ouviram o que eu vou dizer aqui. Eu disse de manhã, minha filha tem a sua melhor amiga, menina que a mãe dela frequenta um terreiro de macumba, uma médica bem sucedida, mora aqui na freguesia, e é a melhor amiga da minha filha, imagina, né? Essa menina, essa semana apareceu, foi postada uma foto no Facebook, ela e a irmã vestida toda de branco, as duas crianças, uma de 8 e uma de 10 anos, numa cerimônia, num ritual, alguma coisa lá que tem a ver com a realidade lá espírita dessa família. E essas meninas dormiram lá em casa ontem, foram com a gente lá para o parque aquático e dormiram lá em casa. E eu estava falando para de madrugada, assim, já estava tarde, não era de madrugada, as meninas tinham ido deitar no quarto, um acampamento lá em casa, né? O quarto, o escritório, o quarto, tudo tomado, um monte de menina, né, lá em casa, foi muito legal. E aí o que acontece? Lá da tarde eu falei para a Cris, eu vou lá e vou orar. Sempre num dilema ético, eu falei assim, eu não gostaria que a minha filha chegasse na casa dessa pessoa e ela começasse a tentar provar para as minhas filhas que a Umbanda, o Candomblé, sei lá, é a verdadeira religião, e começassem a falar disso para elas. Então, com muito cuidado, eu tive o cuidado de não evangelizar aquelas crianças dentro da minha casa, porque elas poderiam chegar depois na casa delas e falar, o pastor, o pai das meninas ficou tentando convencer. Enfim, tentei me manter ali, mas chegou em determinada hora, eu fui para o quarto delas, dobrei o joelho, estendi as mãos e comecei a orar. Comecei a clamar por aquelas meninas, comecei a interceder por elas, pedindo que Deus as libertasse, que Deus desse a elas a oportunidade de conhecer o Evangelho, e orei por elas. Chegamos aqui hoje de manhã, pais separados, o pai viria buscar aqui de manhã as meninas, como veio. E antes disso, eu estava no meu escritório, alguém bateu na minha porta. Falei, entra. Quando abre a porta, ela é pequenininha, a mais nova. Ela, posso entrar? Eu falei, pode. Ela perguntou, tio, vai ter escolinha hoje? Porque ela já frequentando aqui, já vieram como visitantes algumas vezes, né? Tio, vai ter escolinha? Eu falei, vai. Ela falou assim, eu gosto tanto dessa escolinha. Eu gosto tanto dessa escolinha. Eu falei, é mesmo, Fernando, o nome dela. Eu gosto demais. Eu gosto, a gente fica em casa às vezes, não tem nada para fazer, né? Podendo estar aqui na igreja, é tão bacana, é tão legal. Eu falei, poxa, por que você não vem mais? Espere a sua mãe. Ela veio assim, né? Ela falou assim, eu acho que é mais fácil eu vir quando eu estiver com meu pai. Eu falei, então pede para o seu pai quando você estiver com ele. Aí ela falou assim, eu gosto de ler a Bíblia. Eu falei, você tem uma Bíblia? Ela falou, não tenho. Eu falei, vou dar uma Bíblia para você. Você quer uma Bíblia de adulto ou quer uma Bíblia de criança? Eu quero de criança. Aí eu bati um papo com ela. Aí depois ela saiu da minha sala. Aí começou o culto. Ela sentou aqui mais ou menos. Eu percebi, eu olhei para ela. Ela cantando os louvores na hora do culto com a igreja aqui de manhã. Queridos, eu fico imaginando, crianças como essas vão crescer, vão se tornar mulheres, vão ser profissionais, vão ter suas vidas, e olha, se o Evangelho não alcançar
O que vai ser? O que vai ser dessas crianças? Muito provavelmente reproduzirão os modelos que viram dentro de casa, provavelmente vão reproduzir o modelo de família vivido, o modelo de brigas que existe dentro de casa. Agora, se o Evangelho entra, se a palavra de Deus alcança, se a palavra de Deus penetra esses corações, que transformação pode acontecer nas gerações futuras a partir do Evangelho que penetrou um coração, que alcançou o coração de uma criança e que cresceu, e que esse Evangelho gerou frutos. Que coisa maravilhosa! Queridos, há uma escuridão espiritual muito, muito, muito próxima da gente. É interessante, né? Porque eu sempre faço essa ilustração, ó. Nesse momento, alguém partiu para a eternidade sem conhecer o Evangelho. Há uma escuridão espiritual muito próxima de nós, muito presente nos nossos dias. Como nós podemos então presentear as pessoas nesse final de ano, ou pelo menos começarmos, né? Já que a gente está falando de presente de Natal, ou de dar presentes, como que a gente pode presentear as pessoas nesse final de ano? Porque o fato é, nós podemos presentear pessoas. Nós podemos ser luz para aqueles que estão vivendo em meias trevas. Como que nós podemos presentear essas pessoas, a começar nesse final de ano, se é que a gente não tem feito isso? Primeiro, conhecendo a necessidade delas. É muito importante isso. Olha só que coisa interessante nós encontramos no verso 2. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. O profeta sabia do que estava falando. Ele conhecia a necessidade daquela gente. Ele sabia que a escuridão era uma realidade. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós nos conformamos com a imagem que algumas pessoas tentam passar para a gente. Então você tem vizinhos, como eu já lhes disse aqui, aparentemente saudáveis, uma família aparentemente saudável, tudo bonito, tudo ok, mas tem um problema: essa gente não conhece Deus. O Evangelho não transformou essas vidas. Eu me lembro que o Antônio Carlos, da Presbiteriana da Barra, que eu tive o privilégio de ser seu seminarista no início da minha caminhada, ele disse uma coisa interessante, pesada, mas interessante uma vez. Ele tinha um ministério de casais na sua igreja. Acho que eu já falei isso aqui, mas se eu já falei, perdoe também aqueles que já ouviram. Ele tinha um ministério de casais muito frutífero no que diz respeito à restauração dos casamentos. Porém, ele começou a perceber uma coisa, que não o fato de casamentos estarem sendo restaurados, isso não significava necessariamente que essas pessoas estavam se encontrando com Cristo. O ministério de casais estava funcionando muito bem para aquilo que se propunha, funcionava muito bem no que diz respeito a restaurar casamentos, mas ele não via essas pessoas se entregando a Cristo. E uma vez ele falou uma frase assim, que eu não sei como que a turma dos casais lá, eles reagiram a isso, mas o que ele dizia é o seguinte: o que ele estava percebendo é que casamentos estavam sendo restaurados, e que alguns casais que antes estavam separados, desunidos, agora estavam indo de braços dados para o inferno. Pesado, né? Pesado, eu sei que é pesado, mas sabe o que eu queria dizer? Casamentos restaurados, famílias restauradas, mas a realidade espiritual daquelas pessoas não estava sendo transformada. Essa era a crise dele. E o ponto dele era o seguinte: que restauremos os casamentos, mas o Evangelho tem que ser pregado com autoridade, tem que ser expresso, tem que ser anunciado, para que haja luz em meio às trevas espirituais daquelas pessoas. E aí, queridos, muitas vezes, que eu estava dizendo aqui, a gente se convence, a gente se contenta com a imagem que as pessoas estão passando delas para a gente. Porque tem um detalhe, né? Facebook está aí para comprovar o que eu estou dizendo para vocês. A gente abre o Facebook, só vê alegria, festa, só vê, né, balada, gente bonita, gente interessante. Ninguém bota desgraça no Facebook. Ninguém pega uma foto sua ruim, um momento ruim e posta lá. O tempo todo as pessoas estão colocando o melhor delas, mas ali não é a realidade. No Facebook, nas páginas, aquela não é toda a verdade.
por trás daquela verdade existem outras, e muitas vezes existe dor, sofrimento, angústia, sobretudo esse afastamento de Deus, e é isso que a gente tem que entender, é essa verdade que nós temos que conhecer. Eu gosto muito desses dois exemplos para mim de pessoas que viveram o que eu estou dizendo para vocês. Eu gosto muito do Paul Brand. Paul Brand é um médico, né, filho de missionários na China, na Índia, perdão, e ele cresceu convivendo com pessoas vítimas da hanseníase. E ele voltou para a Inglaterra, estudou muito a respeito dessa doença e criou mecanismos, né? Me faltam aqui os recursos aqui para explicar para vocês, mas ele trabalhou muito, a sua vida inteira foi dedicada à cura, pelo menos a busca da cura da hanseníase. Ele ajudou milhares de pessoas na Índia, em alguns povoados, por conta dos métodos que ele foi desenvolvendo no tratamento da hanseníase. E esse homem, filho de missionários, ele se envolveu com aquelas pessoas, ele dedicou a sua vida, e embora tenha estudado, tenha voltado para a Inglaterra, estudou muito ao longo da sua vida toda, mas boa parte da sua vida foi vivendo com aquelas pessoas, envolvido com elas, percebendo o sofrimento delas, para tentar poder ajudá-las. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, está ali o José Dilson. Não sei quem conhece, o José Dilson é missionário no Senegal, missionário presbiteriano, que esteve preso recentemente. Não sei se vocês acompanharam nos noticiários. Ele foi preso, essa foto foi retirada da Isto É, porque o José Dilson tem um trabalho com crianças de rua no Senegal, e ele foi preso por, várias acusações infundadas, dizendo que ele se aproveitava das crianças, que ele botava crianças em lugares que não eram adequados, crianças que viviam na rua, e que ele tira da rua com a sua família e coloca num abrigo, em lugares de dar estudo, da esporte, da saúde, para aquelas crianças. Está mais de quantos anos o Murilo? Ele está no Senegal, você lembra? Desde 97, 98 no Senegal, trabalhando com crianças naquele lugar, salvando vidas. É um missionário que vai para o campo de batalha e sente o cheiro, que cuida, que bota no colo, que abençoa, que beija, que ama. Eu trago esses dois exemplos apenas para dizer para você que nós só vamos conseguir entender e conhecer a realidade das pessoas nos envolvendo com elas. É por isso, queridos, que se nós quisermos realmente abençoar pessoas e darmos um presente significativo para essas pessoas, nós vamos precisar conhecê-las, entrar na realidade delas. Agora, isso dá trabalho. Gente, dá trabalho. Eu estou falando de você pegar um horário da sua agenda apertada e você abrir uma brecha para você, quem sabe, tomar um café da manhã com um vizinho seu, almoçar com um colega de trabalho, ouvir as suas dores, ouvir os palavrões que ele fala, porque não acha que ele vai cantar salmos para você, né? Não acha que ele vai orar com você no primeiro momento. Não vai. Você vai ter que aguentar cigarro, palavrão e coisas do gênero, piadas sem graça, para você sem graça, porque faz parte. Cuidar de gente, estar com gente, dá trabalho, mas nós só vamos conhecer as verdadeiras necessidades das pessoas se nós estivermos juntos delas. Conversava com o Verdinho recentemente. Obrigado. Conversava com o Verdinho recentemente, né, Verdinho? Falando sobre a capoeira, que é o trabalho que a gente tem aqui na igreja de capoeira. Como que esse trabalho funciona, né? O Verdinho, ele tem, o Gugu está aqui hoje, cadê o Gugu? É fruto do trabalho da capoeira, né? Hoje é professor formado de educação física, professor de capoeira aqui na igreja, e foi alcançado por meio do trabalho que o Verdinho já tinha. E o Verdinho estava me dizendo como que eles têm chegado a algumas pessoas, têm trabalhado com algumas pessoas e tentado levar o evangelho e trazer. Mas não adianta, a gente às vezes quer trazer as pessoas a forças para a igreja, mas nós só vamos conseguir, em alguns casos, ganharmos pessoas para Deus, se primeiro a gente ganhar para a gente. Você pode falar amém para isso? Dá trabalho, é difícil. Tudo que as pessoas muitas vezes precisam é de alguém para conversar. Faz experiência, dá 5 minutos no teu almoço, 10 minutos e começa a bater papo com um colega de trabalho seu. Em pouco tempo, essa pessoa vai começar a falar da vida dela. E você vai começar a descobrir quanto problema, quanto a dor tem por trás daquilo ali. Então, se você quiser realmente conhecer
conhecer, ajudar ou dar um presente para as pessoas, você precisa conhecer a necessidade delas. Olhe, o verso 2, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. É a palavra do profeta. Ele conhecia, ele sabia a realidade daquele povo. Para avançar um pouco mais, uma outra coisa que você vai ter que fazer é adquirir o presente. Você conhece a necessidade e na sequência você adquire o presente. Olha só o que o verso, parece que é o verso 4, não está anotado ali, né? Deixa eu achar aqui. Isso. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Deixa eu dar uma notícia para você aqui hoje. Se você já foi presenteado, quem sabe, um dia por essa graça tão maravilhosa de Deus, essa luz raia sobre você. A luz raia sobre você. Isso significa que você é uma pessoa diferenciada. Isso significa que você tem luz e que você tem o que oferecer para alguém. Isso significa que quando as pessoas olham para você, elas não veem só você. Quando elas olham para você, elas veem algo especial, elas veem algo diferente, e isso prova que eu e você temos o que dar para as pessoas. Que coisa maravilhosa! Por isso, levante-se e refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor está sobre você. Portanto, o que você precisa também entender nessa manhã é que se você quiser realmente presentear alguém, você precisa ter essa luz sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua condição ao chegar aqui. Eu não sei se essa luz de fato já brilha sobre a sua vida. Só existe um jeito dessa luz brilhar sobre nós. É quando essa graça de Cristo, ela é apresentada para nós e nós falamos para Deus: Deus, eis-me aqui. Eu abro o meu coração, habita em mim, mora em mim. A partir disso, essa luz começa a brilhar sobre a sua vida. Por isso, se você entrou aqui hoje, se você não abriu seu coração ainda para Jesus, abra seu coração para Ele hoje. Abra o seu coração para essa luz, deixe essa luz brilhar sobre você. Seja presenteado, para que você possa presentear alguém também, quem sabe que está tão próximo de você. Então, se o primeiro passo é conhecer a necessidade, o segundo é olhar as nossas próprias condições. E a pergunta que se impõe, como eu já estou lhes dizendo, é: o que nós temos para oferecer? O que eu posso oferecer? Diante do cenário que muitas vezes é assustador, o que nós temos para dar? Porque não sei se você parou às vezes para pensar, você olha para algumas situações, se fala: meu Deus, o que eu posso falar aqui? O que eu posso fazer nessa situação? Deixa eu tranquilizar seu coração nessa noite. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito pouco de você. Tem muito pouco a ver com você. Tem a ver com Deus. É por isso que sempre que Deus chamava um profeta, e o profeta estava preocupado, ansioso com o que ia falar, Deus falava para ele: não se preocupe, porque na hora sou eu que vou falar para você. Apenas vai, apenas abre a boca, apenas se deixa usar, porque na hora eu vou dizer para você o que você tem que dizer. Melhor, eu vou colocar as palavras na sua boca. Deus sempre falou isso para os seus profetas. Portanto, olha, eu estou aqui você hoje nessa noite para dizer para você que você precisa se tornar um presenteador, que você precisa se tornar alguém, em que 2014 seja assim, meu irmão e minha irmã, que eu e você de verdade possamos ser abençoadores. A gente vive muito na cultura do receber, né? Bom é receber, bom é ganhar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: no reino de Deus, tão bom quanto ganhar é dar, é oferecer, é abençoar. E como que nós podemos fazer isso todos os dias? Quem sabe você pega o mesmo ônibus todo dia, quem sabe já até conhece as pessoas. Outro dia eu estava passando na rua, mesmo, hoje eu não trabalho distante, meu trabalho é perto, venho de carro, né? Mas eu trabalhei longe, trabalhei fora, peguei ônibus e senti uma situação que a mesma turma pegava o ônibus todo dia, né? Aí já tinha os aniversariantes, né? Então tinha festa com bolo, com bolas dentro do ônibus lotado, né? A turma fazia festa dentro do ônibus, né? Porque são as mesmas pessoas quase que viajam naquele mesmo horário todos os dias. Quer uma dica? Comece a orar pelas pessoas dentro do ônibus. Comece a interceder por alguém. Ora pelo motorista, ora pelo trocador,
Pensa nas pessoas que trabalham com você. Está chovendo, né? Isso significa que eu posso falar mais, porque você não pode ir embora agora, né? Você está preso aqui por causa da chuva, então eu vou continuar falando e você vai ter que ficar continuando ouvindo aí no seu lugar. Ótimo, né? Então, pensa nas pessoas que você pode, em pequenos gestos muitas vezes, pequenos gestos. Volta do trabalho, traz um bombonzinho assim, ó, da rua. Pode ser pão duro, né? Pega um bombonzinho, traz pro seu colega de trabalho. Ele já vai estranhar, né? Fala assim, pô, cara, tá me dando um bombom. O que é esse bombom, cara? Já vai estranhar. Aí ali, quem sabe, você vai ganhar já um sorriso, um coração aberto, e você pode... Oi, Alexandre. O devocionário, né? Bem lembrado, Alexandre está assim com o devocionário para mim, né? Presenteia com o devocionário. É verdade, chega ali, né, na manhã, segunda-feira, fala aqui, ó, trouxe para você, cara, aqui, ó. Ele vai perguntar, quanto é? Não, de graça, para você, cara, toma aí. Abençoe alguém. Exerça a generosidade, exercite a generosidade. Pequenos gestos abrem portas imensas. Se você quiser presentear alguém, você precisa entender isso. Você precisa, até para presenteá-lo no que diz respeito ao aspecto espiritual, você precisa abrir a porta, porque as portas se encontram fechadas. Claro, a mídia depõe contra o Evangelho, as igrejas evangélicas, algumas delas depõem contra o Evangelho. Então você precisa pegar o Evangelho e desconstruir uma série de imagens formadas aí, que a turma comprou como sendo verdadeira. Então, pense nisso, levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor está sobre você, meu irmão. É sobre você, é sobre a tua casa que já foi alcançada, é sobre a sua família. Agora entenda, você só vai poder dar se você tem, ou se você tiver. E a pergunta inevitável nessa noite aqui é: como está teu coração? Como está seu coração? Porque eu estou partindo do pressuposto que você é homem de Deus, é mulher de Deus, conhece o Evangelho, lê a palavra de Deus, tem vida de oração. Mas isso tem sido uma realidade na sua vida? Porque para que essa luz realmente refuja, brilhe na tua vida, ao ponto das pessoas perceberem, você precisa ter vida, como a gente costuma dizer, no altar. Vida com Deus, vida de oração. E aqui fica o desafio para você, já que o ano está acabando, 2014 está chegando. Meu irmão, minha irmã, faz 2014 um ano de vida no altar. Não se deixe acomodar aos padrões da sociedade. Você precisa trabalhar como eu preciso, como todos nós precisamos, mas trabalhar não é a coisa mais importante na sua vida. Ganhar dinheiro não é a coisa mais importante na sua vida. Realizar sonhos pessoais não é a coisa mais importante na sua vida. A coisa mais importante na sua vida é a sua relação com Deus. A coisa mais importante que você pode ter na sua vida é um relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro com o seu Deus. É você falar com Ele, é você conhecer a sua palavra, é você priorizar as disciplinas espirituais tão importantes para sobrevivência ou para a vivência da nossa devocionalidade. Entenda que você tem o que dar. Olha que coisa maravilhosa. Se você é homem de Deus, como eu já disse, mulher de Deus, se você teve encontro com Cristo, olha que coisa maravilhosa. Isaías 61, versos de 1 a 3. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Essa palavra é para mim e para você. Isso aqui é promessa para mim e para você. É para nós hoje. É a realidade para você. Se você, como eu já lhe disse, é homem de Deus, mulher de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Você tem noção disso?
Deus está em você. A realidade de Deus não é que Deus está fora, Deus vem, Deus está. Nós vamos embora daqui a pouco, as luzes vão apagar, o ar-condicionado vai ser desligado, nós vamos embora. O culto não acaba, o que acaba é a liturgia. O culto continua, porque Deus está dentro de você. Você vai levar Deus com você lá para fora, porque o Espírito do Senhor está em você. Que realidade maravilhosa! E eu ouço o barulho da chuva no telhado, me faz lembrar da promessa de que, assim como a chuva vem e rega a terra, o Espírito Santo de Deus vem e rega o nosso coração, rega a nossa alma, nos enche da presença desse Deus. Que coisa maravilhosa! Então, precisamos conhecer a realidade lá de fora, precisamos adquirir o presente para dar. Em terceiro lugar, nós precisamos também ter disposição para presentear. Olha o que o verso 1 vai dizer: levante-se e refuja, é um imperativo. Agora, para a gente realmente sair do lugar, para realmente a gente levantar, para a gente refugir, brilhar, nós precisamos ter disposição para isso. Eu estava ontem lá no parque com o meu aquático, com a família, com a turma, meu cunhado estava, eu falava para ele: cara, eu já não sou mais o mesmo. Deu 2 da tarde, eu estava cansado, gente, cansado, a molecada correndo de um lado para o outro. Eu falei: cara, eu estou cansado. Ele me falou uma coisa interessante, falou assim: ó, a questão é a seguinte, a gente tem 2 opções. Quando a gente vai envelhecendo, ou a gente se entrega e cada vez mais a gente realmente não vai ter disposição para nada, ou a gente rompe com isso, finge que não tem, que esse processo de envelhecimento não está acontecendo, e você, cara, rompe esse negócio e vai à luta. Aí eu olhei para ele assim: cara, você está certo, mas hoje eu vou continuar aqui sentado, né? Falei para ele, mas cansaço, pô, imagina, 8 crianças, 7 meninas e um menino, tomando conta, eu e a Cris, lá, aquela coisa toda. Chega uma hora que cansa, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você ri, né? Você vai chegar lá, você vai chegar lá. Esse processo na vida da gente de refugir, de brilhar, chega uma hora que você para e você fala assim: bom, há cansaço na caminhada, há desânimo na caminhada. Às vezes a gente olha e fala assim: caramba, já investi, eu tenho orado, nada acontece. Eu oro pelos meus familiares, nada acontece. Oro pelo meu cônjuge, nada acontece. As coisas não mudam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: 2 opções. Ou a gente desiste da batalha, dá por perdida, acha que não adianta, que não tem jeito, que nada muda. Ou a gente persevera. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é jamais desistirmos das pessoas que Deus tem nos dado para orar por elas e alcançar essas pessoas. Porque nenhuma palavra que você lança, nenhuma oração que você faz é perdida. E não sou eu que lhes digo, é a palavra de Deus que fala isso. Tudo que você faz, tudo que você planta, se você fizer isso e você se empenhar, saiba que Deus está usando as tuas palavras. Deus acolhe ou recolhe as suas orações, e Deus, no tempo dele, do jeito dele, Deus vai agir, porque Deus sempre age, de uma forma ou de outra Deus sempre age. Agora, meu irmão, não perca essa disposição, minha irmã, não perca essa disposição. Levante-se, sai do lugar, refugia. Eu tenho lançado um desafio aqui para a nossa igreja para 2014. 2013 foi um ano muito parado aqui na igreja. Meio ano nós ficamos envolvidos aqui com obras, gastamos dinheiro, energia aqui nessa obra, né? Uma obra aqui para a nossa igreja, que é uma igreja pequena, foi uma obra grande que nós fizemos aqui. E nós gastamos muito pouca energia com o evangelismo. E nós temos lançado um desafio nesse final de ano e vamos continuar desafiando a igreja para 2014. 2014 vai ser um ano de brilhar. Não brilhar segundo a teologia da prosperidade, né? Não é isso. Brilhar no que diz respeito a sermos luz para os de fora, abençoarmos aqueles que estão do lado de fora, precisando de um presente, precisando de uma palavra, de um consolo, precisando de uma luz brilhando sobre elas. Essa igreja vai sair para presentear a freguesia em 2014. Essa igreja vai sair para abençoar pessoas lá fora. Essa igreja vai sair para ser instrumento de Deus, para ser relevante nesse bairro, para ser abençoadora desse bairro, porque nós entendemos que Deus está nos chamando para levantar e brilhar
para que a luz de Deus possa brilhar através da nossa própria vida. Por isso, meus irmãos, mais do que tapinhas nas costas, desejos de amor, de alegria, de paz, de prosperidade para o próximo ano, nós precisamos de uma real disposição para presentear as pessoas com as bênçãos de Deus. Deus tem bênçãos para derramar, Deus quer fazer, e Ele decidiu que faria isso por meio da sua igreja, por meio do seu povo, que foi chamado e escolhido para essa tarefa. Nós vimos aqui que nós somos instrumentos de Deus. Você é um instrumento de Deus para presentear pessoas. Vimos que a luz de Deus está sobre nós. Sabe o que muitas vezes nos falta? É essa disposição de levantarmos e assumir o papel de agentes abençoadores do reino de Deus. É interessante, né? É interessante porque tem um provérbio que diz o seguinte: procure acender uma vela em vez de amaldiçoar a escuridão. Às vezes a gente fica amaldiçoando porque nada dá certo, as coisas não funcionam, as pessoas são como são. Acenda uma vela no seu trabalho. Calma, não é aquela vela física não, né? Peraí, não é isso que eu estou dizendo não, gente, né? Chegar a acender uma vela, não é isso não. Seja luz. Está todo mundo reclamando, ache soluções, aponte caminhos. Se está o caos, se o clima está ruim, dá uma boa risada. Desculpa lembrar, amanhã é segunda-feira e você vai voltar para a sua rotina de trabalho possivelmente. Amanhã, deixa para 2014 não. Você quer ser instrumento de Deus? Você quer presentear pessoas? Você quer melhorar a vida de alguém? Você pode. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer isso. Nós podemos diminuir as trevas dessa sociedade caída, corrupta, afastada de Deus, de gente escravizada pelo pecado, de gente doente emocionalmente, de gente que despreza valores éticos e morais. Nós, homens de Deus, mulheres de Deus, cristãos, nós podemos fazer isso. Amém, queridos? Que de verdade você possa assumir no seu coração hoje o compromisso de ser um presenteador nesse Natal, mas não só no Natal em dezembro, mas na sua vida como um todo. Que de verdade você possa ser esse instrumento de Deus na vida de pessoas, em nome de Jesus. Amém?